Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a introdução alimentar. Quais são os primeiros passos para a gente pensar quando a gente vai começar a dar comidinha para o bebê, tá? Então, a primeira coisa é quando começar. Quando é que a gente começa a dar comidinha para o bebê? A partir dos 6 meses, tá bom? Nos bebês prematuros, a gente pensa na idade corrigida. E junto com isso, a criança tem que ter sinais de que ela está pronta, que a gente chama de sinais de prontidão. Quais são esses sinais? O principal é que a criança precisa conseguir ficar sentada com o mínimo de apoio. Então, se eu coloco a criança num cadeirão, né, ou no sofá, ela precisa conseguir se manter. Isso é um sinal pra gente de que o tônus dela tá bom e que ela tem uma menor chance de engasgar, tá bom? O segundo sinal é que ela tem interesse pela comida. Então, quando ela vê a gente comendo alguma coisa, ela põe a mãozinha, ela pede para comer, tá? E o terceiro sinal é que ela perde o reflexo de protusão da língua. Às vezes isso demora um pouquinho mais para acontecer, mas ela para de empurrar o alimento para fora cada vez que a gente coloca para ela, tá bom? Então, o quando a gente vai por aí, tá? Como é que a gente faz então para começar? Meu filho já completou todos os sinais, como é que eu vou fazer, tá? A gente começa sempre com 2 refeições de frutas, então no meio da manhã, no meio da tarde, e uma refeição no meio do dia, que é o almoço, tá? As frutas todas são liberadas, então a gente pode oferecer para a criança o que a gente costuma comer de fruta em casa mesmo, o mais variado possível, tá bom? E a refeição, a gente vai preparar essa refeição como um pratinho mesmo. Então, a gente vai ter os 5 grupos alimentares ali. Nós vamos ter o grupo do carboidrato, que vai entrar a parte branca do prato, então arroz, batata, mandioca, macarrão, esse tipo de coisa. O grupo da proteína vegetal, que aí vai entrar os grãos, então vai entrar o feijão, a lentilha, né, ervilha, o que vocês têm costume de comer em casa. A proteína animal, e aí a gente coloca carne, ovo, peixe, frango, que também tem costume de comer em casa, e o grupo dos vegetais, né, e legumes, em que a gente vai colocar tanto a parte ali das saladas, como as folhas, né, alface, couve e tudo mais, quanto a parte dos legumes, que a gente vai colocar aí cenoura, beterraba, abobrinha e tudo mais, tá? De acordo com a alimentação ali da casa mesmo. Tá bom? Pode dar já ovo, pode dar peixe, pode dar esses alimentos que a gente tem mais medo de alergia? Pode. Hoje em dia a gente entende que quanto antes a gente introduzir esses alimentos que têm um potencial de alergia maior, menos chance a criança tem de ter realmente uma alergia alimentar, tá bom? E aí, como é que a gente faz para oferecer, então, essa comida, tá? Então, a gente entendeu o quando, a gente entendeu o que, e agora eu vou te falar sobre como. Como é que a gente faz para oferecer a comida? A gente tem várias formas de oferecer, tá bom? Hoje em dia, a gente trabalha muito com o método participativo, que eu gosto bastante. Como é que é esse método, né? A gente pode amassar a frutinha ou a comida com um garfinho, tá bom? Então, a gente amassa essa frutinha, deixa numa consistência um pouco pastosa, um pouco sólida e oferece pela colherzinha, mas a gente também deixa um pedaço cortadinho para que a criança consiga pegar essas frutas, pegar essa comida e ela mesma colocar ali na boca, tá? Que é um método que a gente chama de BLW, tá bom? Para fazer esse tipo de coisa, de cortar e deixar do ladinho, a gente tem cortes específicos. E aí a gente tem inclusive aplicativos e sites que ensinam a gente como é que a gente faz para cortar cada alimento no sentido de reduzir a chance de engasgo, tá? Existe uma chance maior de engasgo se eu der o alimento cortado do que se eu der o alimento amassadinho? Não, a chance de engasgo é a mesma, tá bom? Parece contraditório, mas pelas pesquisas é a mesma chance de engasgo, tá? Então, é seguro sim fazer a alimentação pelo BLW puro ou pela participativa, tá bom? E isso vai valer para todos os alimentos, tanto para as frutas quanto para as refeições. Então, com 6 meses a gente começa com essas 3 refeições no dia, e aí com 7 meses, dando tudo certo, a criança aceitando bem, a gente coloca também a jantinha lá no final do dia, tá? E aí, quanto que a criança precisa comer? Quanto que eu preciso oferecer para o meu filho comer? Então, principalmente em crianças que amamentam, eles têm um controle do apetite muito bom. Então, a gente pode ficar tranquilo de entender que quando a criança faz sinais de que ela já está satisfeita, eu não preciso ficar dando, né, fazendo ela comer aquele prato todo. Então, se a criança fechar a boquinha, fazer que não com a cabeça, empurrar a comida, eu já entendi que ela já está satisfeita e eu não preciso ficar dando mais para ela, tá? Cada criança vai reaceitar um tanto de comidinha. Vai ter criança que vai aceitar uma colherzinha de cada coisa, vai ter criança que vai aceitar um pratão cheio. Isso vai depender de cada criança mesmo,
tá? E se o meu filho não comer, eu estou tentando oferecer para ele e ele não come de jeito nenhum, né? Isso é comum de acontecer, porque a gente tem que entender que essa fase da introdução alimentar é uma fase de experimentação. Então a criança estava acostumada a tomar o leite, né, com a textura do leite, com o gosto do leite, com tudo do leite, e agora ela vai experimentar coisas novas. Muitas crianças demoram mesmo para acostumar com os sabores, com as texturas da comida, tá? Então, quando a criança não está aceitando, a gente entende que está tudo bem. Oferece o leite, na próxima vez você tenta de novo dar. Tem uma média de que a criança pode demorar até 10 vezes de exposição ao alimento para realmente conseguir aceitar esse alimento de forma adequada, tá? Então, entre os 6 meses e 1 aninho de idade, a gente fica tranquilo, mesmo que a criança não está conseguindo comer bem, tá bom? E em relação ao leite, a gente continua amamentando para quem está amamentando, a gente continua com a fórmula para quem está com fórmula, tá bom? E provavelmente, quando a criança começa a comer, esse volume do leite tende a ir diminuindo aos pouquinhos, tá? Mas eu tenho muito medo de começar a dar os alimentos para o meu filho e ele engasgar. A gente consegue, tem manobras que a gente ensina, né, como fazer, eu tenho vídeo sobre isso aqui também, para que você esteja preparado, para que se caso a criança engasgue, você consiga fazer a manobra. A chance disso acontecer não é grande, é pequena, tá bom? E na maioria das vezes a criança consegue resolver isso sozinha, tá bom? Qualquer dúvida pode colocar aqui.